Não existe ficar, gente. Não existe esse negócio de ficante. Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Tava meio sumido, mas já estamos de volta com as atividades normais aqui do canal, né? Então vamos analisar os pontos positivos, né, e negativos desse vídeo e ver o que a gente pode tirar de aprendizado, né? Então esse canal é focado para ajudar você aqui que quer um relacionamento ou entender por que tá tão difícil encontrar esse relacionamento. Será que os homens não querem mais relacionamento? Será que as mulheres estão dando prioridade para a situação financeira? Vamos analisar esse vídeo de acordo com esse tema, e tem outros vídeos relacionados a esse tipo de assunto aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Não existe ficar, gente. Não existe esse negócio de ficante. Ou você tá interessado em conhecer a pessoa, ou você não tá. E se você não tá interessado em conhecer a pessoa, por que você fica com ela? Só que assim, por um tempo até eu subestimei isso em mim, mas agora eu não consigo mais, assim. Agora não dá mais. Sobre o ficante. Não existe ficar, gente. Não existe esse negócio de ficante. Ou você tá interessado em conhecer a pessoa, ou você não tá. E se você não tá interessado em conhecer a pessoa, por que você fica com ela? Tipo... não faz sentido, não faz o menor sentido, não tem um objetivo por trás. Qual que é o objetivo de ficar, gente? Você tá atrasando a sua vida, atrasando a vida da pessoa. Eu só fico com pessoas que eu tenho interesse de conhecer. E já aconteceu de eu conhecer pessoas incríveis e que eu nunca consegui ficar porque eu sei que a pessoa não tem nada a ver com a minha vida. Nada a ver, não tipo assim, são opostos. Então não faz sentido. Mas ficar é pra você conhecer a pessoa, o que eu entendo, né? De ficar. Você tá interessado em conhecer a pessoa, aí você começa a ficar com ela pra ver se você evolui pra um namoro, não é? Eu tô enganada. E assim por diante. Aí você começa a ficar, começa a conhecer a pessoa. Dá certo? Não dá? O que bate com o que eu quero pra minha vida? Não. Então não, acabou, gente. Não precisa evoluir pra mais lugar nenhum. Acabou. Agora a pessoa quer ir ficando. Nunca entendi se ficar. Nunca mesmo. Pra mim não entra na minha cabeça. Não faz o menor sentido. Pessoal, a situação cada vez mais vai complicando, porque é difícil de compreender o significado das palavras, principalmente das mulheres, né? Então eu vou dar algumas opiniões sobre o que eu entendi nesse vídeo. Você comenta aqui se eu tô certo, se acha que faz sentido, ou se você discordar, comenta aqui também para mim entender o seu ponto de vista, né? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, né? Ficar, na minha opinião, ficar de qual maneira que essa moça cita no vídeo. Ficar, tipo assim, ficar no relacionamento casual, a pessoa sai, vai lá e faz aquelas coisas, né, para não falar aquelas palavras, e assim vai ficando. Ou fica para conhecer, né, vai tipo assim, a pessoa fica, vai se conhecendo e assim vai. Aí no decorrer do vídeo ela ficar interessado, né, interessado, ou quais motivos que ela fica com a pessoa, porque ela ficou interessada, ou seja, ela fica com a pessoa, ela só fica com as pessoas em que ela tem interesse, né? Esse que eu tô querendo dizer. Mas tá, quais os motivos que ela ficou interessada nesse homem? Então assim, ela não justifica aqui, mas para ela ficar com o homem, ela tem que ficar interessada. E ela também cita que se ela não fica, porque ela não está interessada. Mas aí que está o problema. Talvez esse cara que ela não fica é o cara ideal para ela. Porque ela olha, eu não sei o ponto de vista dessa pessoa, né, dessa digníssima, mas talvez ela tenha a visão do financeiro, né, que infelizmente hoje em dia tá normal isso aí. O homem tem que ganhar 50 mil para ter um relacionamento. Não é bem assim, mas essa é a realidade. Se você discorda, comenta aqui, né? Ou o cara é bonito, né? Ou o cara tem que ter o olho verde. Ou seja, tem uma série de critérios que a mulher avalia, né? Ou seja, o cara nem entrou em contato com ela e ela já perde o interesse, porque tem algum requisito em que ela busca e que esse cara não tem, que ela não tem.
esse interesse. Então aí já quebra o padrão. Esse outro ponto que eu citei anteriormente, dela ficar interessada com o cara, talvez o cara tem todos os requisitos físicos, né, e ela vai lá e fica, e depois ela descobre que esse cara não tem um objetivo de vida, né? Não tem metas, e aí ela acaba ficando nesse limbo. Vai, conhece a pessoa, fica interessada e fica, porém o cara não tem aquelas coisas que ela busca, ela vai e larga o cara, e assim fica nesse limbo sem fim, nesse mundo sem fim, e nunca acha o cara ideal. E quando aparece o cara ideal, o cara não tem os olhos verdes. Vai entender, né? Então faz sentido. Segundo ponto aí, não, segundo não, outro argumento em que ela cita que realmente é interessante: eu só fico com pessoas que têm interesse. Eu falei anteriormente, mas é aquela questão, ficar em que sentido? Ela fica para namorar, para conhecer, para namorar assim, para conhecer a pessoa, quais são os objetivos de vida, é isso que eu quero dizer, ou ela fica, já vai direto naquelas coisas em que os homens buscam hoje em dia, que hoje em dia as mulheres são liberais, digamos assim, né? É muito melhor o homem pagar para ter aquelas coisas do que o homem ficar ali enrolando, conversando com a mulher, né? Se realmente o homem conversar com você, conversar coisa de futuro, você pode ter certeza que ele quer algo a mais com você, né? Algo sério, né? Nada a ver com a minha vida, ou seja, ela cita isso aqui no sentido de, se ela não tem interesse, quer dizer, perdão, ela cita assim, ela teve interesse no cara, porém o cara não tem nada a ver com a vida dela, ou seja, não tem os mesmos objetivos. Só que aí que tá, a pessoa gosta, vai construindo, conforme o tempo vai passando. Isso se chama caráter, né? A pessoa não quer construir um caráter, ela busca ali o imediato, né? Ou seja, aquela segurança imediata. Ou seja, tem várias mulheres e o cara quer ela, e ela, para se sentir confortável, ela sente que foi o prêmio, mas na verdade ela depois vai ser rejeitada. E falando sobre isso também, o ideal era ela ter ficado, ou pelo menos conhecer aquele homem que ela não tinha interesse, né? E ela também cita no final do vídeo que fica para depois namorar. Isso aqui para mim tá errado. Primeiro, você conhece a pessoa, busca quais são os objetivos de vida, né? Você primeiro conhece. Conhecer não é ficar nem namorar, você está conhecendo a pessoa. Para mim, ficar é você direto naquelas coisas, né? Para mim é isso aí. Porque é cheio de palavras, mas na minha opinião, vamos ser simples e direto aqui, que esse canal é para a gente ser objetivo, entender as coisas como funcionam, né? Então, assim, ela fala bem assim, ficar para depois namorar. Para mim tá errado. Primeiro você vai, conhece a pessoa, né? Ou seja, a pessoa tem os mesmos objetivos, ela sabe onde que você quer chegar e quer ir para o mesmo rumo, ela está disposta a estar do seu lado, a enfrentar dificuldades. Aí a partir disso aí você vai namorar, né? Começa a namorar e através do namoro vocês começam a ficar. Essa é a minha opinião. Só que também tá errado, né? O certo é ficar depois do casamento, de acordo ali com os nossos princípios, né? E valores, né? Mas se você tem esse namoro e as coisas estão se encaixando, ou seja, você está andando lado a lado no mesmo objetivo, aí sim a coisa vai evoluindo, e conforme os objetivos vão sendo alcançados ou vão sendo conversados, a coisa vai fluindo ali e vai ficando e vai agradando aí conforme os seus objetivos, né? Bom, esse foi meu ponto de vista, espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo dessa digníssima. E se eu falei coisa errada, se você discorda, comenta aqui para mim também saber o seu ponto de vista, que é interessante, né? A gente comunicar aqui nossas opiniões e ver qual opinião é mais relevante nesse tipo de assunto, né? Só lembrando para manter os comentários aqui para agregar nas nossas vidas, né? E não nunca rebaixar os argumentos aqui dos nossos colegas, né? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, fui!